Expansão rápida da maxila. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as indicações. E quando a gente fala de uma indicação, de uma expansão maxilar rápida, entende-se que eu quero uma resposta esquelética satisfatória, ou seja, eu quero ter um aumento da amplitude transversa da maxila, eu quero fazer uma abertura, uma expansão maxilar, uma expansão palatina. E para isso, o primeiro ponto em relação à definição de quando, ou de indicação de quando ou não vou realizar esse procedimento, é realmente verificar uma atresia da maxila. E a atresia da maxila, ela é em relação a alguma coisa, que no nosso caso é em relação à mandíbula. A gente tem que lembrar aí que a maxila e a mandíbula têm uma relação transversa, né, em dimensão transversal, como uma tampa e uma caixa. Então a maxila, ela tem que abraçar ligeiramente a mandíbula, ligeiramente maior que a mandíbula. E quais são os fatores, os sinais clínicos, as características clínicas que nos indicam uma atresia maxilar transversal, ou, por outro lado, vai nos indicar uma expansão rápida da maxila. A primeira delas é a mordida cruzada posterior. Indicação clássica. Tratamento no diagnóstico, assim que o paciente permitir. Alguns autores preferem utilizar expansores com expansão maxilar lenta, outros rápidas, enfim, mas ainda na admissão decídua. Mas o importante é entender que mordida cruzada posterior é uma das indicações. Uma segunda indicação importante, a característica que a gente pode avaliar quando eu não tenho a mordida cruzada posterior e eu tenho atresia, como saber? Uma outra característica seria um palato estreito, profundo, como eu coloquei ali na foto para vocês. Então, são palatos mais estreitos. Então, é uma característica clínica que nos sinaliza que essa maxila ela é estreita, normalmente em relação à mandíbula. Uma outra característica que pode nos auxiliar aí no diagnóstico seria a relação da borda wala, a borda wala que a gente identifica na mandíbula com essa linha esbranquiçada, né, ali no limite da junção da mucosa ceratinizada e da mucosa alveolar, e ela nos indica a amplitude do arco mandibular. Em relação à borda wala, eu vou olhar para a minha maxila e avaliar a relação transversa entre elas, maxilo-mandibular. Normalmente a gente vê a maxila na dimensão, uma proporção ideal, a gente vê a relação da maxila no sentido transversal de amplitude na direção aí da borda wala, né, no arco inferior, ou ela ligeiramente maior, um pouquinho mais ampla, lembrando sempre daquela nossa relação de tampa-caixa. Uma outra característica clínica que nos indica a expansão rápida da maxila é o apinhamento anterior superior. Uma falta de espaço normalmente nos sinaliza uma maxila estreita, pequena para acomodar todos os dentes permanentes. Ela é só uma sugestão, a gente precisa de outras características aí para embasar o nosso diagnóstico, mas o apinhamento anterior superior, importante, somente anterior superior, nos indica a atresia de maxila. Joia, apinhamento no arco inferior normalmente não necessariamente está relacionado à atresia de maxila, ou mesmo falta de espaço entre premolares, ou relação entre molares insatisfatória, mesialização de molares normalmente não nos indica a atresia de maxila. A falta de espaço, ela é anterior superior. Uma outra característica clínica que também pode nos indicar, nos sugerir a atresia da maxila é corredor bucal amplo e escuro. São aqueles pacientes que sorriem e a gente não consegue visualizar os dentes posteriores, né? De canino para posterior. A gente normalmente consegue visualizar os incisivos, ligeiramente canino, e os dentes posteriores estão escondidos, né? A gente vê um corredor bucal amplo e normalmente escuro. Essas características clínicas normalmente nos indicam uma atresia da maxila. Outras características que também podem nos ajudar nesse diagnóstico, que a gente tem que sempre desconfiar, né, da atresia de maxila, é a relação esquelética de classe 3. Por quê? Na relação esquelética de classe 3, normalmente a gente tem uma maxila pequena em relação à mandíbula no sentido antero-posterior. Esse é um dos fatores etiológicos da classe 3, né? Uma maxila
pequena. E se a maxila é pequena no sentido antero-posterior em relação à mandíbula, a maxila é um pouquinho para trás, normalmente ela também é pequena como um todo. Então é comum a gente ter atresia de maxila associado a pacientes que têm uma relação esquelética de classe 3. Uma outra característica clínica que pode nos ajudar no diagnóstico da atresia maxilar é um paciente com relação esquelética de classe 2. Na classe 2, por outro lado, a gente costuma ver o que é a mandíbula para trás, posicionada para posterior em relação à maxila. Então, principalmente naqueles pacientes mais bicudinhos, classe 2, primeira divisão, é comum a gente ter uma maxila estreita. E o fato dessa maxila estar estreita, ela não permite que a mandíbula se desloque para a anterior. Então, é comum ter paciente classe 2 e atresia maxilar associada. Classe 2, primeira divisão. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, procura lá nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que fala um pouquinho sobre esse diagnóstico da atresia maxilar no paciente classe 2. Uma outra característica clínica que também pode nos ajudar no diagnóstico da atresia maxilar transversal e, consequentemente, na indicação da expansão rápida da maxila seria o desvio da linha média inferior. O desvio da linha média inferior em relação à superior, mesmo não tendo a mordida cruzada, muitas vezes nos indica uma acomodação para a mandíbula em um dos dois lados, diante de uma maxila estreita. Então, a maxila está estreita e a mandíbula acabou se acomodando para um dos dois lados. Em alguns pacientes, a gente tem a presença da mordida cruzada associada a esse desvio da linha média, em outros pacientes não. É claro que o desvio da linha média, ele pode ser somente uma diferença de tamanho dentário, uma perda precoce, né? Isso é questão de diagnóstico, mas é uma característica clínica que a gente deve ficar atento. E a última, mas não menos importante, é pacientes com dificuldades de respiração nasal, né? Pacientes respiradores orais, é comum a gente ter atresia de maxila em pacientes respiradores bucais, e principalmente em pacientes com distúrbios respiratórios. Hoje em dia a gente tem se falado muito sobre o tratamento da apneia obstrutiva do sono, onde a expansão rápida da maxila é um dos tratamentos que fazem parte da conduta terapêutica desse paciente. Não é somente a disjunção ou a expansão rápida que vai ser efetiva nesses casos. Normalmente tem intervenções com otorrino, nutricionista, fonoaudiólogo, outros profissionais também participam da conduta terapêutica desse tipo de paciente, mas a expansão rápida normalmente está inserida nesse contexto e é comum esses pacientes apresentarem atresia maxilar transversal. Joia? Então, diante de todas as características clínicas que a gente citou aqui no vídeo, é importante fazer o diagnóstico da atresia maxilar, assim como a indicação do procedimento de expansão maxilar rápida, se for o caso, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!